Está na Bíblia. Você sabia que, biblicamente, o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo? Então nós vemos aqui em Mateus 28:19 que foi dada uma ordem, e a ordem é essa: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que não foi um ato batismal, ninguém está sendo batizado, é uma ordem que seria cumprida futuramente. Agora em Lucas 24:47, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo aos discípulos que em seu nome fosse pregado o arrependimento e o perdão de pecados. E ele os enviou a Jerusalém para que esperassem ali até que do alto fossem cheios do Espírito Santo e começassem a partir dali então. E agora então nós chegamos no cumprimento da ordem. E o cumprimento da ordem nós encontramos ela em Atos 2, verso 38, quando aquela multidão disse: que faremos, varões e irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, e ali estavam os demais discípulos, ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E nesse dia foram batizados quase 3.000 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o cumprimento da ordem. Agora nós vemos um batismo sendo realizado em Atos 8:16, Atos 10:48 e Atos 19, verso 5, todos eles sendo feito, executado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero vos dizer que não há nenhuma pessoa na Bíblia, nenhuma, que seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a ordem é: batizem em nome, e Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo não é nome, é títulos, ofícios, e Deus se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse que era para batizar em nome. E qual é o nome que está sobre todo nome? Qual é o nome que perdoa pecado e que salva? Senhor Jesus Cristo. Te pergunto, você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta, medite nesse assunto. Está na Bíblia. Você sabia que a Santa Ceia deve ser ministrada com pão asmo, pão puro, vinho puro e o lava-pés? Muito bem. Já desde o Antigo Testamento nós vemos a palavra de Deus nos mostrando ali em Gênesis 14:18 que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe a Abraão pão e vinho e deu a ceia a ele. Agora Jesus Cristo, sendo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, encontramos em Hebreus 7:17, ele também, Jesus Cristo, ministrou a ceia com pão asmo, vinho puro, e ainda há mais uma ordenança, nós já vamos ver sobre ela. A pergunta é: por que na ceia não pode ter fermento no pão? É simples, porque fermento na Bíblia aponta, simboliza o pecado. E o vinho é vinho puro, é algo puro para simbolizar algo puro, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo o pecado. Aqui está então, por quê? Pão asmo, pão puro e vinho puro. Agora, a ordenança para o lava-pés na ceia, nós vamos encontrar ela no livro de João, no capítulo 13. Veja bem o que diz a palavra de Deus. A partir do verso 4, então, de João 13, Jesus ali, ele está dando a ceia, pão asmo, vinho puro, e quando Jesus Cristo levantou-se da mesa, ele tirou aquela vestimenta de cima, a capa, né? Ele colocou água numa bacia,
com aquela toalha que ele estava cingido, então ele foi lavando os pés de cada um e secando. Agora, quando chega em Pedro, Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E Jesus, olhando para ele, disse: se não fizer, não tem parte comigo. Então nós vemos que Pedro fez o lava-pés. Agora, ele volta para a mesa, ele se assentou e ele faz uma pergunta. São João 13, verso 12. Entendeis o que eu vos tenho feito? Ninguém disse nada. Olha a ordenança aqui. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, se você pensa que isso foi feito somente aqui, leia na sua Bíblia, em 1 Timóteo 5, verso 9, o apóstolo Paulo recomendando Timóteo que observasse o lava-pés. Então, a Santa Ceia bíblica é pão puro, pão asmo, vinho puro e o lava-pés. Se não for dessa maneira, diante da palavra de Deus, diante das Escrituras, não é uma ceia bíblica. Medite nesse assunto. Que Deus vos abençoe. Eu nunca vou chegar para uma mulher que ela não é da mensagem. Ela pode ser assembleiana, presbiteriana, quadrangular, sei lá. Ela diz que é crente, mas ela usa calça e ela corta o cabelo. Nunca que eu vou chegar condenando ela, a calça que ela está usando, ou porque ela corta cabelo. Ela está vivendo o que ela sabe. Ou ela tem um pastor que diz que isso ficou no passado, como que eu vou chegar e... mas olha a calça, olha o shortinho, eu vou ferir ela. E eu não levei o ensinamento de dizer: irmã, a Bíblia diz, embora talvez a tua igreja liberou, e o teu pastor também, mas a Bíblia diz que não haverá trajo de homem na mulher, nem trajo de mulher no homem. Qualquer que fizer ao contrário disso, é abominação aos olhos de Deus. Deuteronômio 22, verso 5. E em 1 Timóteo 2,9 diz que a mulher deve se vestir com pudor, vergonha de expor o corpo dela à cobiça. Agora sim, agora levamos ela às Escrituras. Mas chegar e condenar: irmã, mas como que tu diz que é crente e tu corta cabelo? Eu só vou ferir a pessoa. Eu nem citei Escritura, mas eu já estou condenando o cabelo dela, condenando a calça que ela está usando. Lá no Amazonas, a maioria das mulheres que eu batizei, e falando só de mulher, eu creio que só mulher, umas 400 mais ou menos. A maioria, cabelo mais curto que o meu e calça apertada. Cheguei a batizar mulher de short. E aí? Alguém poderia dizer: então o senhor errou. Não deveria ter feito. É mesmo? Volta lá e conversa com a mesma pessoa hoje. E aí pega a foto do dia do batismo, que está registrado ela daquela condição. E aí senta e conversa uns 10 minutinhos com ela e veja onde está o cabelo, veja a vestimenta dela. Não fui eu que proibi dela entrar no céu por causa do cabelo e da calça. Eu não fechei a porta para ela. A Bíblia diz: venha como está, não queira melhorar por você mesmo. Irmã, irmão, valendo mais a mensagem, venha nos cultos, e quando eu perceber que você está pronto, daí eu... Quem é que apronta? É eu? É você? Nós queremos fazer o trabalho que não é nosso. Nós queremos fazer o trabalho que compete só ao Espírito Santo. A nossa parte é anunciar, e quando alguém pedir o batismo, com convicção, batizar. Isso, só isso.
A limpeza lá dentro é a palavra que vai limpar. É o Espírito Santo que vai convencer o pecador do pecado. Por que Jesus nunca desarmou Pedro? Por que Jesus não tirou a espada de Pedro? Esse é um erro que cometemos, tentando fazer as coisas acontecer da nossa maneira. E nós não fomos chamados para desarmar os Pedros de hoje. O que gera a transformação é a palavra de Deus. O que convence o pecador do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer, o que você deve fazer, é pregar a palavra de Deus. E o que gera a transformação é o próprio Deus, é o Espírito Santo trabalhando na pessoa. Isso vai mudar as pessoas. Quando Deus colocar algo no seu coração para fazer, faça. Não relute contra aquilo, não fuja daquilo. O irmão Branham, ele conta de algo que aconteceu em uma de suas reuniões. Ele disse que ali estava uma senhora assentada e estava tão cheio que as pessoas estavam em pé para todo lado, em todo canto, e não tinha mais cadeira nenhuma, nenhum banco disponível. E ali chega uma irmã, uma senhora com um bebezinho no colo, muito mal, muito doente. E quando ela passou a primeira vez por essa irmã, essa senhora assentada, algo chamou a atenção. Um bebê mal, doente, enfermo, no seu colo, nos braços. E ela disse que essa mulher ia e voltava com dificuldade porque tinha muita gente ali. Era uma grande multidão. E ela disse que o Espírito Santo falou no coração dela: vá e ore por aquele bebê. E ela imediatamente disse: não, eu não vou orar, nunca, jamais eu vou fazer isso. Mas o que eu posso fazer é eu me levantar e dar o meu assento, a minha cadeira, para que essa mãe possa se assentar com o bebê. E essa senhora, com o bebê, continuou cada pouco para frente e cada pouco de volta para trás. E todas as vezes algo impulsionando ela: vá e ore pelo bebê. Até que então ela pensou: bem, orar eu não vou orar, mas eu vou fazer algo. Eu vou me levantar e oferecer o meu assento para que ela possa se assentar aqui, e assim eu tiro esse peso do meu coração, esse algo que está me impulsionando, isso vai acalmar, vai ficar tudo bem. E quando ela está passando, então ela chama a mulher e diz: irmã, eu vejo que a senhora está com um bebê doente, mas eu vejo que na sua mão está um cartão de oração. Certamente, logo mais, o irmão Branham, o pregador, ele vai chamar o seu cartão de oração, ele vai orar, a criança vai ser curada, vai ficar tudo bem. Mas eu quero oferecer o meu assento para a senhora sentar, ficar aqui aguardando a reunião iniciar, e tem algo que está no meu coração e a princípio eu posso lhe oferecer o meu assento, mas se a senhora me permitisse, eu faria aquilo que realmente Deus colocou no meu coração. E aquela senhora disse: não, a senhora não precisa me oferecer o seu assento, continue nele, mas faça isso que Deus colocou no seu coração. O que é que Deus colocou no seu coração, minha irmã? Ela disse: Deus, o Espírito Santo, colocou no meu coração de impor a mão e orar pelo seu bebê. Ela disse: então faça isso, atenda a isso,
a esse algo que está te impulsionando. E ela impôs a mão e orou, deixou o assento para ela e subiu na galeria, um lugar alto, e ficou lá na galeria. O irmão Brana pregou uns 10 minutos e começou a chamar os cartões de oração, e o terceiro cartão era o dessa irmã com o bebê doente. E você sabe, ali o irmão Brana, o profeta de Deus, tinha uma visão, ele tinha visões sobre a pessoa que estava se aproximando. E quando ela chega, o irmão Brana diz: aqui tem algo, preste atenção nisso. Esse bebê, essa mãe trouxe esse bebê com tal e tal problema, a enfermidade era tal, era um caso grave, mas o bebê está bem, não há mais nada, ele foi curado. Por quê? Uma irmã, uma senhora com cabelo de tal cor, com o vestido xadrez de tal cor, impôs a mão há minutos, instantes atrás, impôs a mão e orou, e ele já foi curado, já está tudo bem. E o profeta olhou para cima na galeria e diz: e lá está a senhora, a irmã que teve esse sentimento, relutou, mas por fim colocou a mão, orou e Deus abençoou, curou a criança. Então, amado irmão, amada irmã, você que está ouvindo nesse momento, quando o Espírito Santo colocar algo no seu coração, faça, não relute contra aquilo, mas imediatamente põe aquilo em ação, vai e faça, porque é Deus te impulsionando para fazer aquilo. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de falar algo que me veio no coração muito forte. Glória a Deus. Eu recebi uma ligação dias atrás aqui de Chapecó. Era alguém dizendo: ore por mim, me ajude em oração, eu estou parado. Há muito tempo que eu não sinto mais desejo de ir na igreja. E eu não sei o que me segura, o que me prende. E eu quero te contar algo. Ali no Amazonas nós fomos atender um culto. Saímos 5 da manhã de uma cidade chamada Itacoatiara de barco para andar 3 horas de barco. Depois atravessar uma mata, uma picada no meio da mata de uns 18 quilômetros, para depois pegar uma canoa e andar 2 horas, torrando no sol no meio de Jacaré. E aonde a canoa não ia mais 1 hora caminhando pela mata para chegar num local. Saímos 5 da manhã, chegamos 12:00 no local, lavados de suor, com mochila nas costas e tudo. Sabe o que encontramos ali para você que está desanimado aqui? Aqui onde tem ônibus, tem Uber, tem táxi, tem carro, tem moto, tem asfalto, tem o ônibus urbano. Igreja com ar-condicionado, banco estufado, água gelada na porta da igreja, e você não encontra motivo, não tem desejo, ânimo de vir. Sabe o que nós encontramos lá nesse lugar? Quando às 3 da tarde começou a chegar pessoas a pé, porque a canoa não chegava lá, também caminharam 1 hora da onde a canoa parava até ali, mães com bebezinho no colo, bebê que ainda mama no peito e outro caminhando, vieram para o culto e juntou ali umas 40 pessoas. Oh, Deus. E eu olhando aquelas mães, eu perguntei: vocês moram perto aqui? Ela disse: não, eu venho com essas crianças 3h30 de canoa pelo meio dos jacaré para vir nesse culto. E a palavra é essa: o que é que te prende? Oh, Deus, o que é que falta para você sacudir a poeira? O que é que está te segurando, te prendendo? Corte as amarras. É Aleluia! A família, é o trabalho, glória a Deus. É a bonança que você tem entretenimento, isso e aquilo, e isso te tira do culto. Você não tem que enfrentar sucuri, arraia, jacaré,
Nada disso, nem onça no meio do mato. Então lá no meio da mata encontramos esse ânimo, esse empenho, essa Ajuda, dedicação para vir ouvir a palavra. Glória a Deus. Que você possa nessa noite sacudir a poeira e dizer: vou me levantar e vou seguir a caminhada. Será que tem jeito? Será que há perdão? Será que Jesus ainda quer algo comigo? Quer, porque nesse momento Ele está te chamando para você voltar para o caminho do Senhor. Eu lembro que ali no Amazonas, eu estava na beira da água, irmão Beto, irmão Reinaldo, pastor Arildo, para batizar algumas pessoas, e de repente uma delas, uma mulher, ela, do meu lado ali na água, no rio Amazonas, começou a chorar. E chorava copiosamente, e eu aguardando ela ali, aquele choro, ela falando com Deus, tendo um momento, ela e Deus. E era um choro com sentimento, com arrependimento. E ela só dizia: Senhor, por que eu? O que o Senhor quer comigo, uma pessoa que nem eu? E eu aguardando ela se acalmar, para então batizar. Ela virou para mim e disse: Anildo, pastor Anildo, o que Deus quer com uma pessoa que nem eu? Eu fiquei olhando, ela disse: sabe quem eu sou? Eu sou uma prostituta. Eu fiquei olhando, ela disse: mas eu não sou qualquer prostituta. Eu ia além de vender o meu corpo. Eu, nas festas onde me chamavam, que eu era chamada para ir, eu dançava em cima das mesas, nua, para os homens jogar dinheiro para mim. E o que é que Deus quer com uma pessoa desse quilate, desse calibre, um nada, um ninguém, um lixo para a sociedade? Aí ela parou um pouquinho e eu falei: me lembro agora que um dia trouxeram uma pecadora aos pés dele, aleluia, querendo apedrejar, mas ele não apedrejou, ele disse: eu te perdoo, vai, não peques mais. E a vida dela foi mudada, e aquele mesmo Jesus que perdoou ela, está aqui para te perdoar e começar uma libertação na tua vida. Isso é uns 13 anos, está lá ela servindo a Deus. Houve uma libertação. Louvado seja Deus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, Senhor Jesus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, Senhor Jesus. Grande é tua fidelidade, santo, teu nome é santo, Jesus é santo. Entre os querubins adorai Jesus, eterno Rei, para todos sempre, amém. Santo, teu nome é santo, Jesus é santo. Entre os querubins adorai Jesus, eterno Rei, para todos sempre, amém. Mais sublime que os céus, o seu nome permanece. No deserto é minha água, no inverno me aquece. Ele habita
habita nas alturas, bem acima das estrelas, aos humildes dá sua luz. O seu nome é Jesus Santo, teu nome é santo, Jesus é santo. Entre os querubins adorai Jesus, eterno Rei, para todos sempre. Amém. Mais sublime que os céus, o seu nome permanece. No deserto é minha água, no inverno me aquece. Ele habita nas alturas, bem acima das estrelas, aos humildes dá sua luz. O seu nome é Jesus Santo, teu nome é santo, Jesus é santo. Entre os querubins adorai Jesus, eterno Rei, para todos sempre. Amém. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre.
Aqui no mundo não tenho riquezas, sei que lá na glória tem uma mansão. Qual alma perdida em meio às pobrezas, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de provas cercado e de tentações. Porém Jesus Cristo, que me está provando, leva-me seguro à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol. A todas as raças e ser humano, Cristo almeja dar-lhe plena salvação. Que bela morada de celeste plano que está preparada na felicidade.